Olá, pessoal! Nesse momento, nós vamos iniciar o estudo da unidade 4 do nosso livro didático. Nessa unidade, nós vamos estudar os polígonos. Nós vamos aprender a reconhecer os elementos de um polígono, sua classificação, sua nomenclatura, certo? E dentro do estudo dos polígonos, a gente vai dar uma atenção maior ao estudo dos triângulos, tá certo? Assim que iniciar a unidade, vocês têm uma imagem de uma escadaria. Essa escadaria, ela está representada no início da unidade de vocês, porque se vocês observarem com atenção, vocês irão reconhecer que essa escadaria, ela é formada por figuras, por pedaços de cerâmica que nos lembram justamente os polígonos, ok? Aqui é apenas a página inicial da unidade de vocês. Vocês podem estar acompanhando a videoaula comigo pelo livro, porque eu elaboro todas as videoaulas baseadas na sequência do material didático de vocês, ok? O livro de vocês, ele traz uma definição bem simples e direta. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, compostas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, só em ler essa definição já é suficiente para vocês reconhecerem o que são ou não polígonos baseado nessas duas imagens, ok? Quando ele diz que polígonos são figuras geométricas planas fechadas, eu já sei que esta imagem aqui não seria de um polígono, pois ela não é fechada. Composta apenas de segmentos de reta, então eu também já vejo que este aqui não seria um polígono, porque se você observar, temos um segmento de reta aqui, um segmento de reta aqui, mas aqui veio uma imagem de curva. Isso aqui não é um segmento de reta, então ele não se encaixaria como polígono de maneira alguma. E uma outra informação, ele afirma que não se cruzam, então este aqui também não seria, certo? Se vocês analisarem o primeiro quadro, todas as imagens se encaixam, ó. Todas elas são formadas por segmentos de retas, são planas, nós não estamos vendo nada tridimensional como um cubo, por exemplo. Quando nós estamos estudando volume, nós estudamos cubos e paralelepípedos. Eles são tridimensionais. Figuras planas são essas aqui. Reparem, ó, são fechadas, planas, compostas apenas por segmentos de reta. Podem procurar, vocês não vão encontrar em nenhuma dessas figuras curvas, certo? Linhas curvadas, e elas também não se cruzam. Isso aqui não tem cruzamento, então esse quadro representa polígonos. Aqui são figuras caracterizadas, classificadas como não polígonos. E o livro traz também a palavra polígono, vem da união das palavras gregas polos, que significa muitos, e gônia, que significa ângulos. E nós vamos ver agora os elementos que compõem um polígono, tá certo? Essa unidade é bem baseada somente em análise de desenhos. Os cálculos que tem são mínimos, então é importante focar na observação e reconhecimento dos elementos dos polígonos, tá certo? Uma outra definição que o livro de vocês aborda. Os elementos dos polígonos são vértices. Vocês reconhecerão os vértices em uma figura porque geralmente ele vem com esses pontinhos aqui em destaque. E mesmo que não venha em destaque, vocês já devem ser capazes de reconhecer que um vértice é o encontro entre duas retas. Então, se essa reta se encontra com essa, esse pontinho aqui é um vértice, por mais que não venha o pontinho. Outro elemento são os lados, os ângulos. Quero bastante atenção nessa imagem aqui. Vocês estão vendo um destaque aqui laranja. Isso aqui é um ângulo externo, porque ele fica além da delimitação da figura. E aqui é um ângulo interno. Esses dois ângulos juntos, o ângulo interno somado com o ângulo externo,
eles sempre devem totalizar 180. Eles são o que nós chamamos na geometria de ângulos adjacentes. E eles devem totalizar 180 graus, tá certo? E essas linhas que vocês estão vendo aqui traçadas de um vértice para os demais vértices são chamadas de diagonais. Então, a gente reconhece aqui, ó, os vértices, os lados, os ângulos, que podem ser internos e externos, e vocês são capazes de reconhecer também as diagonais. Então, essa outra página aqui era só para a gente reconhecer os elementos de um polígono. Passando adiante, vocês vão agora perceber a diferença que há entre polígonos convexos e polígonos côncavos, tá certo? Só em observar as imagens, vocês vão perceber que os polígonos côncavos, eles têm geralmente entradas para a superfície interna do polígono, olha só. Esses aqui não tem, ó, percebam que as retas seguem e elas não fazem isso, elas não fazem esse movimento, vem aqui e retorna para cá, não. Por definição, a gente sabe que polígonos convexos são aqueles que representam cada ângulo interno menor que 180. O que isso significa dizer? Olhem para esse ângulo, este ângulo aqui, ó, essa região aqui. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo bem aberto. Se ele é um ângulo bem aberto, então é porque ele é um ângulo maior que 180 graus, certo? Se ele é maior que 180 graus, então ele é um polígono côncavo. Já esses ângulos aqui, ó, se eu pegar esse ângulo de um pentágono, se eu pegar o ângulo desse retângulo, o ângulo desse quadrado, o ângulo desse trapézio, os ângulos desse triângulo, não vai haver nenhum desses ângulos que seja maior que 180 graus. Então, esses polígonos aqui são convexos e esses polígonos aqui são côncavos, certo? Então, quando você reconhece um polígono, ele tem duas classes distintas, ou ele é convexo ou ele é côncavo. O que diferencia? A medida dos ângulos desse polígono é o que vai diferenciar, ok? Se for menor que 180, são polígonos convexos. Se forem maiores que 180, são polígonos côncavos, ok? Passando adiante, todas essas imagens tem no livro de vocês, podem acompanhar. Temos um jogo rápido que eu gostaria de realizar com vocês, tá certo? Eu falei que quando vocês têm dois ângulos, esses dois ângulos, juntando o ângulo interno com o ângulo externo, sempre vai totalizar 180 graus, porque eles são ângulos chamados de adjacentes. Então, geralmente, quando nós entramos nesse conteúdo, vocês vão se deparar com questões em que vocês terão que descobrir a medida de um ângulo. Então, veja só, eu tenho aqui, a imagem está clara, mas eu acredito que dá para vocês acompanhar bem, pelo vídeo e pelo livro também. Eu tenho aqui um ângulo interno medido 87 graus e tenho aqui um ângulo que não veio com uma medida. E é este ângulo que nós vamos descobrir, é este ângulo externo. Para mim descobrir essa medida desse ângulo externo, basta que pegamos 180 graus e vamos tirar desse 180 o ângulo que a gente já sabe quanto mede, que é 87. Ok. 7 para 10, 3. Temos um aqui. 9 para 18, 9. Temos um aqui. Temos aí um total de 93. Mas o que é esse 93? 93 é esse ângulo aqui que nós não sabíamos o valor dele. E para você saber se você acertou ou não, basta você somar os dois ângulos adjacentes. Se você somar 93 com 87, você vai ver que totaliza 180. E você pode fazer assim com todos os ângulos. Observem aqui o item C, por exemplo.
O item C, eu quero descobrir este ângulo aqui, ó, o ângulo interno. Eu tenho a medida do ângulo externo, que é 60, e desejo descobrir o interno. Então, simplesmente você deve pegar 180, subtrair 60 e você terá um total de 120. Então, 120 é a medida deste ângulo aqui que nós não sabíamos o valor, tá certo? Então, assim vocês vão proceder nas outras duas figuras, combinado? Nossa próxima sequência de aula será o estudo dos triângulos.